Olá, como vão vocês? Tudo bem? Sou a professora Janete da Secretaria Municipal de Educação. Hoje nós trabalharemos estudo da língua, verbo, os tempos simples do subjuntivo. Vamos à nossa aula? Aqui nós temos uma tira, Frank e Ernest. Juro que não quis dar uma de esperto. O professor perguntou se alguém poderia dar um exemplo de oração subordinada condicional. E eu disse, se você me pagar... Você sabe dizer em que tempo e modo está a forma verbal da frase, se você me pagar? E por que a tira é engraçada? Onde há humor nessa tira? O modo. Nós dividimos o modo verbal em 3 vertentes. Modo subjuntivo, modo indicativo e aquele modo que ele é bem autoritário, modo imperativo. Lembrando, o indicativo, isso é só para relembrar, que vocês já viram anteriormente em aulas anteriores. Ele expressa uma posição de certeza do falante em relação ao processo verbal comunicado. A ação é expressa como um fato, algo concreto. Os tempos simples do subjuntivo. O subjuntivo exprime uma atitude subjetiva do falante em relação ao processo verbal, vinculando-o às ideias as circunstâncias de condição, tempo, conformidade, concessão, incerteza, vontade, proibição. Veja alguns exemplos. Incerteza diante do fato. Olha só o nosso exemplo. Uma circunstância incerta. Talvez chova à tarde, então eu não tenho certeza desse acontecimento, se ele vai ser efetivado. Ele indica também uma vontade. Todos esperam que chova à tarde. Circunstância de condição, condicional. Olha o C, a nossa conjunção que indica essa circunstância de condição mesmo, C. Se chovesse hoje, o calor diminuiria. Ou também uma circunstância de tempo, temporal. Quando chover, o calor diminuirá. Esse quando também é uma conjunção que indica circunstância de tempo. Embora o subjuntivo seja usado principalmente em orações subordinadas, também é empregado sem ligação clara como uma oração principal. Que os seus desejos sejam satisfeitos. Macacos me mordam. Talvez o aluno terminasse a prova antes do prazo. Então nós temos algumas palavras, nesses exemplos aqui, que são palavras que estão em negrito. Vocês podem ver que elas estão mais escuras. Olha só, que os seus desejos sejam satisfeitos. Olha o verbo ser. Ok? Macacos me mordam, verbo morder. Terminasse do verbo terminar. São 3 os tempos simples do subjuntivo, desse tempo que indica, desse modo que indica uma dúvida. Nós temos o tempo imperfeito do subjuntivo, presente, futuro. Olha o presente aí. O presente do subjuntivo pode estar ligado a um advérbio. Ou então a uma oração principal. Lembra quando aprendemos o período composto e aprendemos as orações subordinadas? Que nós tínhamos uma oração principal e uma oração que era dependente. Fato presente, expressando dúvida, incerteza, possibilidade. Talvez o garoto pague sua dívida. Talvez é um advérbio. Presente do subjuntivo, nós temos aí o verbo já nele, no presente do subjuntivo. Presente o tempo, subjuntivo o modo. O colega pede que o amigo pague sua dívida. Aí foi dividido a nossa oração.
O colega pede, a nossa oração principal, nós temos um verbo pedir. E nós temos que o amigo pague sua dívida. Essa oração ela é vinculada, ela é dependente, subordinada da principal, por isso que ela é oração subordinada substantiva. Lembra o verbo pedir? Quem pede, pede alguma coisa, pede o quê? Ela seria uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Porque esse verbo pedir é um objeto de... Perdão. Ele faz a pergunta, quando fazemos as perguntas o quê, nós temos uma resposta, e essa resposta é o nosso objeto direto. Que no caso seria que o amigo, que é o amigo pague, que o amigo pague a sua dívida. Fato futuro, em geral exprimindo vontade ou desejo. Que Deus lhe pague. Presente do subjuntivo. Imperfeito, que é um outro tempo. O imperfeito do subjuntivo, ele pode estar ligado a um advérbio ou então a uma oração principal. Expresso tanta dúvida quanto incerteza em relação a um fato passado, quanto a ideia de possibilidade. Olha o exemplo aqui. Talvez o colega pagasse sua dívida. Esse talvez é um advérbio e o pagasse é o tempo imperfeito de qual modo? Do subjuntivo. No caso é o pretérito, né? Nós temos o pretérito aí perfeito, imperfeito, mas perfeito, e esse é o imperfeito, do modo subjuntivo. O colega esperava que o amigo pagasse sua dívida. Também nós dividimos a oração. Nós temos aí um período composto. Não sei se vocês se lembram, né? Vamos aí dar uma lembradinha. Para ser uma oração precisa ter um verbo. Tendo um verbo, é um período simples. Tendo mais de um verbo, um período composto. E aí nós vamos analisar. Nesse caso aqui, ó, o colega esperava que o amigo pagasse sua dívida. Nós temos aí a oração principal, com um verbo, esperava. Pretérito imperfeito de que modo? Do indicativo. E aqui, que o amigo pagasse sua dívida? O imperfeito, também, pretérito imperfeito, também do modo subjuntivo. Também não, do modo subjuntivo nesse caso. O outro era indicativo porque eu esperava algo concreto. Oração subordinada, substantiva. O colega esperava. Esperava o quê? Que o amigo pagasse sua dívida, ok? Outro exemplo, o garoto pagava sua dívida a quem o cobrasse. Nós temos também uma oração principal, o garoto pagava sua dívida. E a quem o cobrasse, que é o nosso pretérito imperfeito do subjuntivo. No caso, a nossa oração aí subordinada adjetiva. Lembra que nós vimos as orações subordinadas substantivas e suas classificações, as orações subordinadas adjetivas com as classificações e as adverbiais. Essa, no caso, é adjetivo. Futuro. Futuro do subjuntivo é empregado quando? Em orações subordinadas, que são aquelas dependentes da principal, que se ligam à oração principal, acabei de falar, com verbo no imperativo, aquele tempo que ele sugestiona, ele manda, impõe. Ou então no futuro do presente do indicativo. Então, às vezes, vocês podem fazer confusão. Futuro do presente. De que modo? Do indicativo. Orações subordinadas adverbiais, citei agora mesmo. Condicionais, porque tem várias classificações, né? Conformativos ou temporais. Então, vamos ver os exemplos, um de cada. Telefone hoje à noite, se lhe sobrar um tempo. Telefone, eu estou mandando telefonar. Olha aí o modo imperativo. Hoje à noite, nossa primeira oração, oração principal, é aquela mais forte. Se lhe sobrar um tempo, aí a nossa oração dependente, a subordinada. Esse sobrar, futuro do subjuntivo, indica uma incerteza. Oração subordinada adverbial, condicional. Mas por que, professora, condicional? Porque eu tenho um se na minha oração subordinada, que é uma conjunção condicional, ok? Maria fará o serviço como for capaz. Primeira oração eu tenho um verbo fará, que é o fazer. Futuro do presente do indicativo, a minha primeira oração principal. Como for capaz.
Olha o futuro do subjuntivo. Oração subordinada adverbial conformativa. É a classificação dessa oração. Por quê? Porque eu tenho como, que é uma conjunção conformativa. Dá essa circunstância de conformidade, certo? Papai venderá a casa quando precisar de dinheiro. Futuro do presente do indicativo, eu tenho o verbo venderá, que é o vender. Quando precisar de dinheiro, eu tenho o verbo precisar, que ele está no infinitivo, ele está sem conjugação. Futuro do presente do indicativo, oração principal. E a minha oração, a minha segunda oração, ela é subordinada à primeira, que é a minha oração subordinada adverbial temporal, porque eu tenho quando, que inicia essa oração e ela indica uma circunstância de tempo mesmo. Orações subordinadas adjetivas. Serei grato aos amigos que me ajudarem. Minha primeira oração, olha aí, ó, o verbo ser, no futuro, serei. Futuro do presente do indicativo é a minha primeira oração principal. Que me ajudarem. Olha esse que. Verbo ajudar, futuro do subjuntivo, a minha oração subordinada adjetiva. Seja grato aos amigos que o ajudarem. Esse seja é o verbo ser, está mandando ser. Para você, que você seja grato aos amigos. Então, é um imperativo, oração principal, que o ajudarem, futuro do subjuntivo. Também me indica uma incerteza, uma dúvida. Oração subordinada, também adjetiva. Correlação entre os tempos verbais. Os tempos verbais do indicativo e do subjuntivo, nós não estamos falando em imperativo, podem se combinar na frase. Olha lá a correlação verbal. Relação entre as flexões, que são flexões? São as mudanças de modo e de tempo dos verbos. Oração principal, de um lado. Oração subordinada, de outro. Passado. O que é o passado? Antigamente nós aprendíamos que o pretérito é passado, mas nós mudamos essa nomenclatura. Hoje falamos em pretérito, que é passado. Oração principal, perfeito do indicativo. Exemplo, pedi. Imperfeito do subjuntivo, que você pagasse a dívida. Futuro do pretérito do indicativo. Nós pagaríamos a dívida. Olha do lado de cá, imperfeito do subjuntivo. Se conseguíssemos o dinheiro. Beleza, pessoal? Presente, presente do indicativo, peço, está no presente, estou pedindo, peço. Presente do subjuntivo, que você pague a dívida. Futuro do presente do indicativo, nós pagaremos a dívida. Se conseguirmos o dinheiro. Retomando. Modo subjuntivo, que é mesmo? Do que vocês se lembram? Ele exprime ideias de incerteza, vontade, proibição. E as circunstâncias de condição, tempo, conformidade, concessão, as próprias palavras já nos remetem a alguma coisa. Condição, tempo, conformidade, a própria palavra ela já é clara. É dividindo em tempos. Presente, fato presente, expressando dúvida, incerteza, possibilidade, fato futuro, em geral, exprimindo vontade ou desejo. O pretérito imperfeito, do modo subjuntivo, expressa tanto dúvida ou incerteza em relação a um fato acontecido, a um fato passado, quanto a ideia de possibilidade, certo? E o futuro é empregado em orações subordinadas que se ligam à oração principal com verbo no imperativo, no modo imperativo. Ou então, no futuro do presente, que é o tempo, de que modo? Do indicativo. Certo? Então, hoje nós terminamos por aqui a nossa videoaula. Esse conteúdo, ele haverá uma continuidade, nós teremos uma continuidade dele, ele não se esgota aqui. E numa próxima videoaula vocês terão o acompanhamento dele, certo? Façam as atividades propostas do professor, que foi sugerido. Assistam as videoaulas quantas vezes necessário for. E se cuidem e fiquem com Deus. Até uma próxima videoaula.